Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que já vem de há muito tempo sendo discutido e parece que agora começa a tomar os trilhos do andamento positivo. Vamos comentar dos mercados de óleo e farelo de soja, vamos ver o mundo de negócios que o agronegócio está movimentando em relação à população ocupada com o setor. Vamos falar do Banco do Brasil, que está prestes a bater um novo recorde. E vamos conversar com Laís Helena Leite, ela é CEO da Torganza, e nós vamos falar da utilização de garantias, caução para repactuação de dívidas para o setor de café e como é possível transformar a crise em modelos de sucesso. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema que já vem de muito tempo sendo discutido e parece que agora começa a tomar os trilhos do andamento positivo. A possibilidade de divisão do acordo União Europeia-Mercosul em 2023 para a parte comercial poder entrar provisoriamente em vigor. Prospera em discussões na Europa, impulsionada pela estratégia de reduzir a dependência em relação à Rússia e à China. Em vez de submeter o acordo ao demorado processo de ratificação de dezenas de parlamentos nacionais e regionais, a Comissão Europeia poderá fazer o splitting de diferentes partes, comercial, cooperação e questões políticas e também de segurança, e buscar implementar logo os compromissos de liberação comercial entre os dois blocos. Mas a oposição será forte e a essa opção considerada pragmática. Sem mencionar o novo contexto geopolítico da guerra na Ucrânia, 209 organizações da sociedade civil da Europa e América Latina apelaram na semana passada aos governos e autoridades da União Europeia para se opor a pressões da Comissão Europeia para dividir o acordo, que rotulam de uma tomada de poder antidemocrática. Para as ONGs, essa divisão visa unicamente contornar a oposição atual dos parlamentos da Áustria, Holanda e de algumas regiões, como na Bélgica, ao acordo com o Mercosul, por causa de preocupações com o desmatamento da Amazônia. O embaixador da União Europeia disse que o próximo ano, 2023, para nós será realmente decisivo. Se não pudermos fazer isso, outros virão e outros farão. E agora vamos comentar sobre os mercados de óleo e farelo de soja. As exportações de óleo e farelo de soja chegaram próximas a 20 milhões de toneladas de janeiro a outubro de 2022, conforme dados do Ministério da Economia. O cenário é favorável para o mercado internacional e a expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é que as exportações dos dois produtos cheguem a 22,5 milhões de toneladas. O farelo de soja é utilizado principalmente em alimentos e rações para animais. Já o farelo de soja é extraído para semente de soja e pode ser usado como biocombustível. E para o analista de mercado da Conab, Leonardo Amazonas, a demanda tanto de farelo como de óleo de soja estão aquecidas, o que mantém os preços no mercado internacional em patamares elevados. Além disso, a Argentina, principal país exportador dos produtos, também apresentou quebra de safra devido às questões climáticas adversas registradas no último ciclo, o que abriu espaço para o produto brasileiro. No Brasil, a menor demanda de biodiesel no mercado interno possibilitou maior exportação da oleaginosa. Os dados de importação e exportação referentes à soja, bem como aos subprodutos do grão, fazem parte do segundo levantamento de grãos da safra 22-23 da Companhia
de grãos. E agora vamos ver um mundo de negócios que o agronegócio está movimentando em relação à população ocupada com o setor. O número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro, ele segue avançando ao longo de 2022. Pesquisas realizadas pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, a partir de informações dos microdados do PNAD, quer dizer, uma pesquisa nacional, que é contínua, e de dados da RAIS, mostram que, no terceiro trimestre deste ano, a população ocupada no agronegócio somou 19 milhões de pessoas, aumento de 0,9%, ou 170.800 pessoas, frente ao mesmo período do ano passado. E o maior número desde 2015, quando a população ocupada com o agro totalizou 19 milhões e 80 mil pessoas. Para a agroindústria, o contingente ocupado, de 4 milhões de pessoas, é o maior para o terceiro trimestre, desde 2015, quando foram registrados 4,2 milhões de trabalhadores. No segmento, no caso dos agroserviços, o número de pessoas trabalhando no segmento somou 6,3 milhões no terceiro trimestre, um recorde, considerando-se a série histórica acompanhada pelo CPEA, que foi iniciada em 2012. No Brasil, como um todo, 99 milhões e 200 mil pessoas estavam ocupadas no terceiro trimestre deste ano, acima de 92 milhões e 900 mil pessoas no mesmo período do ano passado. E, diante disso, a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro foi de 20,3% de julho a setembro deste ano, um pouco abaixo da observada no terceiro trimestre de 2021, quando esteve em 20,5%. E agora Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer um pouco sobre o panorama do boi gordo durante essa semana e também a expectativa para a arroba para a próxima semana. Bom, tomando as praças paulistas como referência, o boi gordo, tanto o boi quanto a vaca e a novilha gordos, se mantiveram estáveis essa semana, com destino ao mercado interno. Então, o boi finalizou a semana cotado em R$ 275 por arroba, a vaca gorda R$ 260 por arroba e a novilha gorda R$ 270 por arroba, preços brutos e a prazo. Já o boi, comumente chamado de boi China, ele fechou a semana cotado a R$ 285 por arroba, sendo que no restante da semana ele estava cotado a R$ 280 por arroba. Bom, essa semana então os preços se mantiveram estáveis, com os frigoríficos tentando ofertar preços menores e não conseguindo concluir negócios. Então, houve casos pontuais que os preços estiveram então acima da referência, mas não foram tantos negócios a ponto de aumentar a referência para o boi gordo durante essa semana. Para a próxima semana, essa queda de baraço entre pecuaristas e indústrias deve se manter. As indústrias com escalas relativamente confortáveis aí de uma semana devem continuar tentando ofertar preços menores, mas caso a oferta de boi gordo não seja muito grande, as indústrias serão obrigadas a ofertar preços um pouco maiores aí durante a semana que vem para fazer escala e concluir seus negócios. Por hoje era isso, obrigado e até a próxima. E agora vamos falar do Banco do Brasil, que está prestes a bater um recorde. Depois de enfrentar uma concorrência crescente nos últimos anos e perder terreno no crédito rural, o Banco do Brasil reagiu e está prestes a alcançar uma marca histórica no segmento. Com um crescimento de 100 bilhões de reais em apenas 20 meses, a carteira do agro da instituição deverá alcançar o recorde de 300 bilhões de reais nas próximas semanas. Em setembro, o saldo estava em 286 bi, com uma alta de 26,7% no terceiro trimestre. O salto semelhante anterior foi bem mais lento, demorou mais de 9 anos, entre o fim de 2012 e abril
de 2021. Para a carteira do agro do Banco do Brasil sair de 100 bi para 200 bilhões de reais. Os resultados dos últimos 6 trimestres foram recortes. A tendência é encerrar o ano com crescimento de 22% na carteira, que pode até superar os 300 bilhões de reais. Apesar do cenário desafiador, a inadimplência da carteira de agronegócios do Banco do Brasil segue em queda. Estava em 0,4% em setembro, sem expectativa de piora. O que aumentou foi a carteira de operações prorrogadas para 12,8 bilhões de reais devido aos rebates concedidos nos financiamentos de produtores da região sul e também do Mato Grosso do Sul. Foram cerca de 40 mil operações e 1,9 bilhão prorrogados. E depois do intervalo nós vamos falar do Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra, e eu vou conversar com Laís Leite. Ela é advogada, é empresarial, ela é empresária, e nós vamos falar sobre um tema altamente interessante. É um minutinho só, nós voltamos já. Você sabe como funciona o Jornal do Meio-Dia. O microfone está sempre aberto para que você registre a sua bronca. E aí nós fomos atrás da reclamação de quem depende da unidade de saúde da família da Vila Santa Helena. E tem uma super dica: iniciação esportiva de graça. Natação, atletismo, futebol, basquete. Tudo pela Associação do Banco do Brasil. Quer saber os detalhes, como se inscrever? A gente fala para você nesta quinta-feira. Prepare-se para um fim de tarde com muito churrasco e música boa. Neste domingo, no Copa Experience, no Passeio das Águas, Cleiton e Romário. E aí eu chorei. Dilcinho. Oh, baby. Lauana Prado. E onde o vento me Fred e Fabrício. para tudo que você tá fazendo agora. E Tubby Dogs. A 99,5 FM sorteia convites para você não ficar de fora. Churrasco com Cleiton e Romário, Dilcinho, Lauana Prado e muito mais. Neste domingo, no Passeio das Águas. Mais uma promoção da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, Dedicação. irrigação, amador, profissional, society, Jardim. gramado. início, Não, precisou? É Sacra. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. O
Automotor acelera as manhãs de sábado no SBT. Rejane Chacon comanda as atrações no estúdio. Velocidade, dicas e as melhores ofertas de carros. Heber Moraes traz os lançamentos do mundo automotivo. Sábado, oferecimento. Concessionária Saga Seminovos. Renap, distribuidora de peças automotivas. WA Radiadores e ar-condicionado para veículos. A Provec, Velo Motors e o novo Auto Shopping Passeio das Águas. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora eu vou comentar do Fundo Estadual de Infraestrutura, que é o Fundeinfra. Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás votaram a favor do projeto de lei que é a taxa do agro, agora no último dia 23 de novembro. Também foi aprovada a criação do Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra, para administrar os valores arrecadados com a taxação de até 1,65% da produção agropecuária do Estado. O governador Ronaldo Caiado é o autor dos projetos. Mesmo aprovado, o produtor pode optar por não contribuir com o Fundo de Infraestrutura. A estimativa do governo goiano é de arrecadar cerca de 700 milhões de reais com os impostos cobrados. Quem se manteve contra desde o início da tramitação do projeto é a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a AproSoja. Para o presidente da AproSoja Goiás, o Joel Haganin, a proposta terá impactos negativos para o setor. A tributação vai aumentar os custos de produção em um ano em que a situação já está complicada para o produtor rural. E isso vai refletir negativamente para toda a sociedade. Resta aos produtores goianos acompanhar o desdobramento do texto que ainda não foi regulamentado. Bom, e agora eu vou conversar com Laís Helena Leite. A Laís, ela é a CEO da Torganza Financial Group. E nós vamos falar sobre um tema altamente interessante. Nós vamos falar da utilização de garantias. É uma caução para repactuação de dívidas para o setor de café e como é possível transformar crise em modelos de sucesso. Laís Helena Leite, CEO da Torganza, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Está tudo bem? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Toninho, bom dia. É um prazer estar com você aqui em 2022. Estivemos no ano passado falando desse mesmo setor querido, né? Verdade. Laís, me dá uma visão assim, rapidinha, do que é a Torganza Financial Group. Toninho, a Torganza ela é uma empresa que estrutura garantias de pagamento. Então, nós atuamos desde garantias privadas para atender contratos de fornecimento, repactuação de dívidas, como garantias judiciais para que o patrimônio das empresas não venha a ser penhorado. Então, traz uma alternativa, né, para que as empresas tenham liquidez, possam fazer uma reprogramação da sua agenda financeira e aí sim elas conseguirem saldar os seus compromissos. Bom, então resumindo isso tudo significa dizer o seguinte, que a Torganza Financial Group é uma empresa que ajuda outra empresa a não quebrar. Perfeito. Fazemos gestão de patrimônio. Nós pensamos no preventivo. Isso, nós pensamos no preventivo e quando o risco, né, financeiro, ele atinge o caixa da empresa, o capital de giro, falando do agro, né, atinge o capital de giro do empreendedor, né, que hoje nós temos que falar do produtor rural como um grande empreendedor, é onde nós ajudamos que ele não venha ter um aperto desnecessário. Entendi. E acontecendo esse aperto, né, nós conseguimos ali apoiá-lo para que ele transforme a crise numa grande oportunidade. Bom, recentemente nós tivemos em Minas Gerais, que é o maior produtor de café do Brasil,
Nós tivemos uma situação atípica. Nós tivemos lá chuva de granizo, tivemos uma condição climática totalmente adversa e realmente o estrago foi grande e o prejuízo foi enorme, porque você não recupera uma lavoura varrendo, limpando, jogando água. A coisa não é desse jeito. Quer dizer, o estrago foi muito grande. Você entrou nessa área também do café lá em Minas? Nós queremos apoiar o setor, né, do café. No ano passado, nós acompanhamos que essa mesma região, também o sul da Bahia, Espírito Santo, tiveram suas lavouras atingidas por chuva e granizo. Como estávamos no período próximo ao Natal, não conseguimos obter contato com os líderes, né, que poderiam nos ajudar a conversar com os cafeicultores. Então, agora, no início, por volta do dia 8 de novembro, ou dia 11, né, houve uma chuva que devastou mais de 50 mil hectares. E nós vimos uma matéria, né, uma declaração do presidente Otávio Maia, sensibilizado, buscando apoio de várias frentes para que os cafeicultores possam atravessar todo esse ambiente de dificuldade. E não somente eles, né? O setor da soja também foi atingido, do feijão, do milho, e estamos aqui, né, de portas abertas. Foram mais de 7.500 produtores no sul de Minas atingidos. E nós queremos dizer a todos eles que temos ferramentas, né, para ajudar nesse período de repactuação de compromissos que com certeza vai ser necessário, para evitar execuções judiciais, né, porque isso inviabiliza a continuidade da produção do café. Entendi. Laís, só para... Nós temos um grande público nos assistindo nesse momento, nos vendo nesse momento. E eu acho interessante a gente dizer o seguinte, que o papel da Torganza nada mais é do que regularizar o meio do campo do produtor. Ou seja, eu tenho de um lado um produtor, eu tenho do outro lado a situação financeira, onde ele pegou empréstimo para fazer isso, fazer aquilo. E diante de uma catástrofe, entra a Torganza fazendo esse meio de campo e contornando os dois lados, ajudando o produtor a continuar o seu sistema de produção. É isso? O que a nossa ferramenta, o que nós disponibilizamos de fato é uma garantia, né, para que todo o patrimônio dele não venha a ser executado, e nós estudamos todo o alongamento, né, o período que ele vai precisar dispor de uma garantia terceirizada. Entendi. Até que ele recupere fôlego financeiro. E para alguns, né, que já estão bastante preocupados com seus compromissos de início do ano, toda a sua cadeia de fornecedores, nós temos condições de ajudar nas interlocuções e verificar o melhor formato de colocar a nossa garantia em ação. O trabalho que vocês vêm fazendo, o trabalho que a Torganza vem fazendo, isso a gente tem que aplaudir, porque o produtor rural... eu sempre comento que plantar, a gente sabe plantar e planta. O problema é saber se vai colher. Perfeito. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o setor agro é um setor de risco. Eu digo que a gente sempre vive no fio da navalha. A gente anda em cima de uma faca bem afiada, porque a qualquer minuto, uma semana, 10 dias é o suficiente para dizimar uma lavoura e vir o prejuízo total. E com certeza absoluta, a maioria dos produtores, eles colocam a sua propriedade como garantia. E você perder a sua propriedade numa catástrofe climática é muito cruel. Então é aí que a Torganza entra dando esse suporte, né? Isso mesmo, Toninho. Além do que, eu quero deixar uma outra informação, nos antecipando para que o nosso trabalho fique ainda mais completo. Nós buscamos o apoio de um grande banco internacional para verificar de que maneira, individualmente, pontualmente, cada produtor pode ser ajudado. Entendi. Então, nós estamos aqui de portas abertas e queremos incentivar que o café continue perpetuando, né, com essa história linda que carrega aí do nosso brasão e da nossa bandeira brasileira. É verdade. Bom,
Você que está nos acompanhando, se quiser mais informações, bater um papo com a Laís Helena, que é a CEO da Torganza Financial Group, você pode entrar em contato com elas, ou eles têm o Instagram, tem o site, tem o telefone, é o 61 32 57 72 27. Tem o site www.torganza.com.br e tem também o Instagram, que é @Torganza Financial Group. Torganza Financial Group. Então você pode entrar em contato. Laís, deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Não é só o café, né? Vocês atuam em toda a área do agro, né? Toda a área do agro. Inclusive, tivemos um caso específico de uma empresa que trabalha com confinamento de gado, né? Uhum. Então, a fazenda deles foi atingida por um incêndio catastrófico. E eles entregavam para uma grande empresa 1.200 cabeças de gado por mês. Então, nós conseguimos ajudar com a nossa garantia na repactuação de todos os compromissos financeiros desse grande grupo. E estamos aqui a postos para ajudar você do setor de café, do milho, da soja, do feijão, todos, hortaliça, né, todos os segmentos. Nós estamos aqui para abraçar vocês e ajudá-los a passar esse momento, né? E aqueles que querem também, Toninho, pensar na prevenção, nós temos uma equipe de compliance muito bem preparada, que a gente estuda quais os riscos esse produtor pode ter na agenda financeira dele ou nos seus compromissos no endividamento. Então, estamos aqui à disposição. Muito obrigada pelo carinho de apoiar o nosso trabalho mais uma vez. Pois é, você falou num ponto interessante. Você falou, nós estamos aqui para ajudar o produtor a prever o problema. Então, é interessante que o produtor procure a Torganza antes da coisa acontecer. Quer dizer, já deixa a coisa ligeiramente amarrada para que a hora que der o problema, a gente sabe o que fazer, não entrar em parafuso, que é o que normalmente acontece. E principalmente, a gente sabendo que nós estamos vivendo aí uma alteração das condições climáticas e que hoje, para quem é mais velho sabe disso, você vê, as chuvas estão começando agora, basicamente no final aí de novembro, coisa que já prejudicou muita gente em lavoura aí. Laís Helena Leite, CEO da Torganza Financial Group, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quero trazê-la mais vezes para você contar alguns casos que você já teve, alguns cases que a Torganza já trabalhou, já fez e deu certo. Minha querida, muito obrigado pela sua presença aqui. E até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Falou. Um abraço. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se de força do leão e da prudência da serpente. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.